Fala rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos começar uma pequena premiação aqui no nosso canal para o melhor jogador de cada time do campeonato brasileiro e de algumas séries inferiores, série B, série C. E para isso nós vamos dividir os clubes por regiões. Hoje nós vamos começar com Rio São Paulo, no próximo vídeo Sul Minas, depois Nordeste, depois Centro-Oeste e região Norte, tá? Então antes disso já vamos pedindo aí a vocês para deixarem um like, já deixar uma curtida e deixar também sugestões para novos vídeos aqui do nosso canal, tá? Para começar nós vamos falar sobre o Corinthians que não teve um grande ano, apesar de ter conseguido levantar uma taça que foi o Campeonato Paulista e conseguir a classificação para a Libertadores. Não foi um grande ano do Corinthians, tanto é que o Corinthians terminou esse ano sem manter o seu técnico, né? O Corinthians que vem se notabilizando por ser uma equipe que mantém muito seus técnicos, não conseguiu manter Fábio Carille até o final do campeonato e apesar de não ter tido um grande ano, fez algumas boas partidas e na maioria dessas partidas o principal jogador da equipe foi Pedrinho que não teve grandes números, não é um jogador que tem marcado muitos gols, mas quando o Corinthians jogou bem, normalmente foi porque Pedrinho também jogou bem, então por isso escolhi aí o melhor jogador da equipe do Corinthians nesse ano, Pedrinho. Já na equipe do São Paulo é um defensor, mais especificamente um goleiro, Thiago Volpi, que recentemente teve seu contrato renovado. Para mim foi o principal jogador do São Paulo nesse ano. Fez boas atuações. Finalmente o São Paulo achou um goleiro depois da saída de Rogério Ceni, e Volpi fechou o gol do São Paulo, tanto é que teve a melhor defesa do campeonato, muito graças a Thiago Volpi. Uma outra menção aqui que nós devemos já também a Bruno Alves que ficou na seleção aqui que nós fizemos do campeonato. Bruno Alves, um dos melhores zagueiros da competição, na minha opinião. Não poderia também deixar de, pelo menos, citar aqui esse jogador que fez também um grande ano com a camisa de São Paulo. Então, mas quem ficou aqui com o posto de melhor jogador do São Paulo no ano foi Thiago Volpi. Já na equipe do Palmeiras, mais uma vez, mais um ano, Dudu, o craque do Palmeiras no ano, o melhor jogador da equipe. Grandes atuações. No momento em que a equipe teve uma queda muito brusca, ele se manteve regular, ele conseguiu ainda levar a equipe do Palmeiras nas costas, praticamente jogando sozinho no ataque, era quem armava, marcava, finalizava, deixava os companheiros em boas condições, participando de 20 gols no Campeonato Brasileiro com 9 gols e 11 assistências, mais um ano em que Dudu dá muitas assistências na equipe do Palmeiras. E por isso foi escolhido aqui como o melhor jogador do Palmeiras no ano, Dudu. Na equipe do Santos, Carlos Sanches, o uruguaio que chegou com boas expectativas, né? Apesar da idade um pouco mais elevada, foi o principal jogador do Santos no ano. Para mim, foi quem teve as melhores atuações. O Campeonato Brasileiro teve incríveis 12 gols e 9 assistências. Participando aí de 21 gols, muito difícil um meia aqui no Brasil participar dessa quantidade de gols, né? Que não seja um número mais elevado nas assistências, e Carlos Sanches conseguiu. Alguns momentos foi reserva, São Paulo era criticado, mas no ano todo foi quem foi mais regular. Também uma menção aqui para Soteldo, que também ficou na seleção aqui que nós fizemos do campeonato. Mas foi Carlos Sanches realmente quem teve um ano melhor na equipe do Santos, o jogador mais lúcido, mais regular e o melhor jogador do Santos no ano, para mim, Carlos Sanches. Continuando em São Paulo, mas no interior, agora no Bragantino, a equipe que conseguiu a classificação à primeira divisão, ano que vem vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. O principal jogador da equipe foi Claudinho que chegou ao Bragantino emprestado pelo Corinthians, depois de ter rodado bastante, já ter passado por algumas outras equipes. Se encontrou na equipe do Bragantino, jogando um pouco mais centralizado, diferente do que ele fazia em outras equipes.
Claudinho conseguiu participar de 21 gols do Bragantino na competição, na Série B, foi o craque da competição, o principal jogador, e não poderia ser diferente se não fosse o melhor jogador do Bragantino no ano, Claudinho. Indo agora para o Rio de Janeiro, mais precisamente a melhor equipe do ano, a melhor equipe do Brasil no ano, e também da América do Sul, campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo. O principal jogador do Flamengo no ano, para mim, foi Bruno Henrique. Grandes atuações, o jogador mais decisivo do ano, participando da maioria dos gols mais importantes do Flamengo no ano. Não poderia também deixar de citar outro grande jogador que ficou na disputa diretamente com o Bruno Henrique, que foi o Gabigol, o artilheiro do Flamengo no ano, o artilheiro do Flamengo no século, o jogador que mais marcou gols pelo Flamengo desde Hernani Brocador, mas quem para mim foi o melhor jogador, o mais decisivo e o craque do Flamengo no ano foi Bruno Henrique. No Fluminense, um defensor que não era defensor, mas que chegou a atuar em outras equipes como meia, mas já falou em algumas entrevistas por aí que prefere atuar realmente na lateral. Está sendo convocado para a seleção brasileira olímpica como lateral, é o Caio Henrique. Caio Henrique, que tem muitas equipes disputando as atenções pelo jogador. Um jogador muito importante no Fluminense no ano. Participou de 35 jogos dos 38 do Fluminense no campeonato. Para mim, o melhor jogador do Fluminense, o mais lúcido, aquele que conseguiu ter as melhores atuações, Caio Henrique. No Vasco, um jovem, um promissor jogador, apesar de não ter tido tantas grandes atuações, né, mas foi aquele que despertou o Vasco, que ajudou o Vasco com pequenas pitadas, com boas atuações em alguns poucos jogos, é verdade, mas foi o jogador que despertou aquilo que a torcida mais gosta, né, que é o encantamento, que é o valor pela qualidade do jogo, e Thales Magno foi quem conseguiu fazer isso pela equipe do Vasco. Já conseguiu algumas convocações para seleções de base e para mim foi o principal jogador do Vasco no ano. Também devemos ter mais uma menção honrosa com Pikachu mais uma vez, com o Vanderlei Luxemburgo, voltou a atuar regularmente na lateral. É realmente a sua posição que ele joga melhor. Fez alguns gols no ano, deu algumas assistências no ano, mas o principal jogador do Vasco para mim no ano foi Thales Magno. Chegando ao Botafogo, o principal jogador do ano para mim foi João Paulo. João Paulo, que teve 36 jogos no Campeonato Brasileiro, talvez o jogador que mais teve atuações pelo Botafogo. Foi um jogador muito importante no meio campo, vinha de uma lesão muito grave que ele teve, já se recuperou totalmente, e é um jogador muito importante que faz parte dos planos do Botafogo para o ano de 2020. Deve ser um dos jogadores que formarão a base do time para o próximo ano. Um jogador que a torcida do Botafogo gosta muito, um jogador muito raçudo, muito técnico e que dá uma diferença muito grande na saída de bola do Botafogo. Chegou a atuar um pouco mais recuado para ajudar na saída de bola ali com Cícero, quando o Barroca era o treinador do Botafogo. E é um jogador que pode fazer algumas funções, né? Ele chegou a atuar como camisa 10 mais avançado na equipe do Santa Cruz, pode ser um segundo volante, pode ser um terceiro homem de meio campo. Um jogador muito completo, um jogador muito bom tecnicamente e que a torcida do Botafogo gosta muito. Então, o principal jogador do Botafogo no ano, João Paulo. Então é isso, pessoal. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos e nos ajude a continuar crescendo aqui o nosso canal. Então, nos próximos vídeos, né, teremos também aí os principais jogadores dos times do Nordeste, dos times de Sul, de Minas Gerais. Então aguardem aí os próximos vídeos, que já o seu time vai ser citado aqui, o principal jogador do seu time também vai ser dito aqui no nosso canal. Deixe também sugestões para novos vídeos, novas análises e aquilo que você quer ver aqui no nosso canal. Valeu!